Uma das queixas mais frequentes que eu ouço das mulheres quando elas estão conhecendo o homem e estão gostando de conhecê-los é a seguinte: não entendo por que é que ele se virou comigo. Ele estava todo interessado, estava todo animado, querendo me conhecer, todo atencioso, gentil, educado, carinhoso, tentava me conquistar. E aí, de repente, quando eu comecei a gostar dele, ele passou a esfriar e agora ele mal fala comigo. Para algumas dessas mulheres, os caras eles até falam, mas só se elas forem atrás deles primeiro. E mesmo assim, eles não parecem tão interessados assim como estavam antes. Bem, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo. E se você é mulher, eu posso apostar que pelo menos uma vez na vida você já deve ter passado por isso. Ou pode estar passando por isso nesse exato momento. Mas fique tranquila, tá? Porque depois desse vídeo você vai se sentir imensamente aliviada. Porque eu vou desvendar para você esse mistério e o que é que você pode fazer a respeito. Agora, se você já está com um homem e se sente como uma felizarda por nunca ter presenciado ele se afastar, mesmo assim, esse vídeo vai te ajudar, porque isso também pode ser um problema. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar primeiro sobre o comportamento mais comum dos homens, que é se afastar. Bom, de fato, esse comportamento é mais comum do que se imagina, mas como sempre, ele é mal interpretado. É tanto que quando algumas mulheres se dão conta de que esse tipo de experiência está se repetindo demais, elas acabam chegando à conclusão de que isso acontece porque os homens não se importam tanto como elas se importam para ter um relacionamento verdadeiro e amoroso. E por causa dessa experiência frustrante, elas concluem que é melhor não se importar mais com eles e deixar de serem tão amorosos, porque só assim eles vão valorizar elas. E realmente, quando a mulher dá esse espaço, o homem ele volta interessado nela. Mas o motivo real de ele ter voltado não é porque ela deixou de ser amorosa como ela pensa. É simplesmente porque o ciclo natural de um homem foi respeitado. Como assim o ciclo natural? Sei que pode parecer estranho agora, mas você vai entender o que é que eu quero dizer. Veja bem, quando um homem está se aproximando de uma mulher, ele está satisfazendo a necessidade dele de proximidade com ela. E uma vez que ele satisfaz essa necessidade, uma nova necessidade de autonomia e independência é acionada dentro dele e ele sente um impulso urgente de se retirar. Todo homem possui uma alternância de necessidades entre ficar próximo de uma mulher e ficar longe. Isso não quer dizer que ele não se importe com ela ou que ela fez alguma coisa para que essa necessidade dele de se retirar seja acionada. É simplesmente porque quando um homem está muito próximo de uma mulher, ele começa a perder o senso de si mesmo, ficando muito próximo. Uma vez que ele toma essa distância e satisfaz essa necessidade de autonomia, ele encontra de volta o seu senso de direção e finalmente ele começa a sentir de novo o desejo dele de se aproximar de uma mulher. Os homens não se afastam porque eles decidem ou escolhem se afastar. É simplesmente o ciclo instintivo natural de todo homem, assim como a necessidade de se alimentar. Ele não decide ter fome, simplesmente acontece. É difícil para uma mulher entender esse ciclo dos homens porque o que provoca esse movimento entre se afastar e se aproximar são os altos níveis de testosterona que os homens têm e as mulheres não. Inclusive, os homens eles também não entendem o motivo de se afastarem. Eles só sabem que quando chega o momento de se afastar porque eles ouvem o próprio corpo pedindo para satisfazer a necessidade de autonomia. É por isso que quando um homem está afastado e a mulher vai atrás dele interrogando se está tudo bem, ele não tem nada a falar, a não ser responder que está tudo bem. E realmente está tudo bem. Ele só está satisfazendo a outra necessidade dele de ficar sozinho. Se ela insistir fazendo mais perguntas para descobrir o que é que está errado, ele não só vai insistir em também dizer que não há nada de errado, como também o ciclo dele entre se afastar e voltar vai estar sendo interrompido e vai durar mais tempo para ele voltar. Na cabeça de uma mulher, ela acredita que quando um homem se afasta é porque ele está aborrecido por ela ter feito alguma coisa de errado e ele não quer conversar, ou que ele não se importa com ela. Mas a realidade é que ela não fez nada de errado e ele não está aborrecido e ele se importa sim. Ele só está satisfazendo a necessidade dele de autonomia para que ele volte com mais desejo por aproximação.
Depois, quando ele tiver satisfeito essa necessidade de autonomia, o corpo dele vai acionar o alarme do desejo pela mulher e vai novamente se aproximar dela. É difícil para uma mulher compreender esse ciclo masculino, porque uma mulher, ela só se afasta de um homem quando ou ela não confia nele para compartilhar os seus sentimentos, ou quando ela já foi magoada alguma vez e não quer correr o risco de ser magoada novamente, ou quando ele fez alguma coisa de errado e ela se sentiu desapontada. É claro que um homem também se afasta por esses motivos, mas um homem também se afasta quando não há nenhum motivo. É por isso que é uma surpresa para uma mulher um homem se afastar, mesmo quando tudo parecia estar indo perfeitamente bem. Mas saiba que, diferente do que você imagina, não tem nada a ver com você ter feito algo de errado. É simplesmente porque quando um homem está muito próximo de uma mulher, ele se sente responsável pelas necessidades, pelos problemas, vontades e emoções delas. Isso aciona um gatilho que faz ele perder o contato com o próprio senso de direção dele, de cuidar de si. E quando ele fica afastado, ele consegue temporariamente não sentir mais tão responsável por ela e consegue restabelecer o contato com o seu senso de direção outra vez, para que aí ele possa cuidar de si e satisfazer a sua necessidade de autonomia e independência. Uma vez que ele satisfaz a necessidade de autonomia e independência, ele consegue mais uma vez se aproximar para sentir novamente a responsabilidade pelas necessidades, problemas, vontades e emoções dela outra vez. Mas nesse ponto começa um novo problema, porque o retorno dele também é mal compreendido. Depois que um homem se sente renovado e volta para satisfazer a sua necessidade de aproximação, a mulher, ela nesse ponto está se sentindo no mínimo negligenciada pelo afastamento dele. Então, quando ele se aproxima, ela o rejeita com desaprovação e não há nada que ele possa fazer para agradá-la de novo. Ela não acredita mais que ele se preocupe com ela e aí por isso castiga ele não dando nenhuma outra chance. Se um homem entendesse as mulheres, ele saberia que as mulheres só precisam de alguma segurança de que está tudo bem. Ele poderia passar essa segurança simplesmente dizendo que precisa ficar sozinho, mas que vai voltar. Seria importante também ele saber que uma mulher precisa de algum tempo a mais para se readaptar à volta dele. Por isso, ele não deveria esperar que ela o recebesse tão rápido como se ela não tivesse nada a dizer. Toda essa confusão poderia ser evitada com uma boa comunicação e aliviaria muito a carga pesada da mulher de ficar pensando mil e uma coisas sobre o distanciamento dele. Além disso, a própria mulher, tendo essa segurança, ela se sentiria livre para fazer o que ela quer com as amigas dela sem necessariamente estar com ele. Isso é bom para o relacionamento, porque quando um homem volta do tempo em que ele estava afastado e dá de cara com uma mulher positiva, feliz com a vida, inclusive receptiva, ele se sente motivado a estar com ela e fazer parte da vida dela. Isso porque um homem é muito atraído por uma mulher que tem a vida plena e deixa algum espaço para ele. Caso contrário, ele é menos atraído quando ela é carente e precisa dele para preencher o vazio da vida dela. Então, se você fica muito irritada ou se sente ainda mais negligenciada com os afastamentos dos homens, então é sinal de que você precisa urgentemente procurar mais fontes de apoio e fazer outras atividades que não requerem estar necessariamente com ele. Nenhum homem consegue ficar o tempo todo grudado com uma mulher. E, inclusive, se você está com um homem que não se afasta, é porque tem alguma coisa errada com ele. Esse pode ser o caso de alguns homens que eu mencionei no começo desse vídeo. Alguns homens se relacionam com uma mulher e não se afastam porque pensam que não precisa se afastar. Só que, no fundo, ele não se afasta porque ele tem medo de se afastar. Se ele testemunhou a mãe desaprovando os distanciamentos emocionais do pai, ele pode ter desenvolvido um medo de se afastar. O medo faz ele se sentir culpado por ter a necessidade de se afastar. E por isso, pode até nem notar que precisa se afastar. Mas sem saber o que está acontecendo, ele perde o desejo genuíno dele e se torna excessivamente passivo e dependente do amor de uma mulher. Parece muito bom, né? Um homem que não se afasta. Mas um homem que não se afasta, não só a mulher pode se sentir entediada por ter que sempre fazer as coisas com ele e não ter o seu tempo com as amigas e fazer outras atividades sem ele, mas também ele pode desenvolver o lado mais feminino dele sob o custo da repressão do seu lado masculino. Então, para finalizar, se afastar e voltar é um ciclo que acontece com todo homem. Por isso, não se sinta mal, porque não é algo pessoal contra você. Agora, se ele demorar muito para voltar, você pode até falar com ele.
Não para desaprovar o afastamento dele ou fazer perguntas para ele, mas sim compartilhar com ele o que é que você tem feito durante esse tempo sem ele. E aí, de repente, enquanto ele estiver te ouvindo, ele pode se lembrar de compartilhar coisas sobre ele também, tá bom? Bom, esse vídeo então vai ficando por aqui e eu te vejo então daqui a pouco no próximo vídeo. Até lá!